Está de garoto ar mais um Programa Livre. Programa Livre hoje imperdível. Nós vamos estar aqui com uma pessoa que diz ser Jesus Cristo. Primeiro apresentar para vocês, garotas e garotos que estão aqui lotando o Programa Livre. Pessoal, viu? Vamos tirando aqui, que agora nós vamos conhecer uma pessoa que há muitos e muitos anos, acredita, garante e diz até provar ser Jesus Cristo. Conosco, Henri. Boa tarde, Henri. Você dá a mão assim ou não? A mão, o senhor disse para eu dar só sim. para abençoar. Tá bem. O nosso segundo encontro é muito importante, esse segundo encontro. Ótimo, muito obrigado. Mas eu tô vendo... Conhece agora, né? Com certeza. Eu tô vendo... Você veio a outra vez, não veio? Sim. Outra vez já estive aqui com você aqui. Quem mais teve? E você? Sim, então, eu também. Você também? E você é nova, com uma máquina fotográfica. Não tem problema usar a tecnologia? Não, ao contrário. Deve se adequar às circunstâncias de cada época. Por exemplo, há quem diga, mas Cristo não andava de avião. Mas há 2000 anos não tinha avião. Eu usava o transporte mais conveniente da época, que era o barco e o jumento. Você andava de barco e de jumento? Lógico. Então, nesse século, é lógico que sou uma mente que dá um raciocínio que vai imaginar que eu vou nadando daqui à Europa, por exemplo. Mas com certeza o avião que o Henri viaja é seguro. Ah, sem dúvida nenhuma, porque eu estou aqui só para cumprir a vontade do meu pai. Então não existe possibilidade de eu desencarnar. Meu pai disse que enquanto não cumprir minha vontade, então logo o avião tem que estar seguro. Sim, uma vez eu ia para a França e o avião tinha um problema. Na véspera me perguntaram para mim, uma discípula, escuta, senhores, se quando tu estiver dentro do avião acontecer alguma coisa, como fica? Eu disse, meu pai, meu Senhor e meu Deus, vai mostrar o defeito antes de eu entrar no avião ou então durante, em tempo hábil. Aí embarquei em São Paulo e fiz uma escala em Rio de Janeiro e eles pararam lá, começaram a recolher passaporte de todo mundo para saber por quê, né? Aí eu perguntei, cheguei para o comandante, todo mundo entregava o passaporte e ia para o Hotel Glória, né, lá no Rio de Janeiro. Daí, desculpa, acabei falando em hotel. Não tem problema, Glória até tem a ver com Henri, né? Eu não queria falar, eu não quero quebrar nenhuma regra, porque lá de onde eu venho não existe, não é a mesma coisa. Muito bem. Não, pode falar, não tem problema, nome de hotel, nome de empresa aérea, não tem... Então daí, aquela empresa aérea, então já que falasse, é a TAP, né, e estava indo para França com escala em Lisboa, né? E daí, quando chegou, já que tu fizeste essa pergunta, quando chegou na hora, eu interroguei o comandante, eu digo, eu quero saber, já que a minha discípula tinha perguntado antes de sair de Curitiba, como seria, aí eu perguntei, escuta, por que estamos encalhados aqui? Né? Desculpa, nós todos vamos para o Hotel Glória, vamos dormir essa noite lá, porque houve um problema no trem de aterrissagem, disse ele, tá? E que não, em consequência, quase que não conseguimos aterrissar, ele disse, e temos que esperar até às 9 horas da manhã, que vai vir de Lisboa, de lá que vai vir a peça que vai substituir, e suas 9 horas da manhã eu disse, mas eu tenho compromisso em Paris, e agora o pessoal está me esperando lá em Orly, e como fica? Ele disse, agora é assim mesmo. Muito bem, daí eu comecei a raciocinar naquilo que eu havia dito um pouco antes de sair de Curitiba. Como Deus fez uma coisa que ele ainda fiz questão de perguntar o detalhe, ele disse que quase que não aterrissava em Rio de Janeiro, que é onde era uma escala, por causa do trem de aterrissagem. Isso aconteceu, então aí eu tive a confirmação. Mas esse é um assunto... Só um detalhe. Tá bom, Henri, onde é que você vai ficar? A gente hoje, como você... O Henri é o seguinte, a primeira vez que ele veio, não toca em microfone. Você tem um pedestal... para quem ficar de costas, por favor, tenha a compressão do Henri. Você pode ficar de pé aqui, olha. Tem um microfone aqui para você. Como é que vocês são chamados? Auxiliares, seguidores? Discípulos. Discípulos. São os novos apóstolos ou não? Nós somos discípulos, que são aqueles que seguem a disciplina dele. Apóstolo é todo aquele que vê a doutrina dele e que propaga para as pessoas. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. E há quanto tempo você segue o Henri? Há 6 anos. 6 anos. Já viu milagre?
Milagre eu não vi pessoalmente, né? Muitos milagres já foram registrados pela imprensa, até pela imprensa francesa, por muitas imprensas, mas eu não vi nenhum assim pessoalmente, mas eu já... Quem sabe hoje, né? Né, pode ser imprevisível. Bom, é imprevisível, como eu disse. Bom, vamos para o intervalo, daí vocês vão começar as perguntas, tá ok? Volta! Muito bem, seguindo aqui pelo SBT, Programa Livre, estamos hoje com o Henry. Quem tem a primeira pergunta, tem microfone aí já com você? Nós temos um microfone aqui, um outro aqui e um outro aí. Sérgio, Oi. poderia antes, se antes deles começarem a fazer a pergunta, poderia eu falar? Mas você pode ser breve, porque a outra vez... Fica à vontade. Não, se você quer falar, não tem problema, sendo breve... Primeiro ele quer falar para vocês... Vocês gostariam de me ouvir uns minutinhos para que pudessem me compreender, porque o artista canta, você vê a canção dele e pode analisar ele, que eu sei que vocês estão todos aqui, jovens, a princípio para me analisar, é óbvio, entende? Para até chegarem à conclusão, depois de muito analisar, que não sou uma baleia encalhada na praia, né? E que a princípio as pessoas olham assim, mas como é possível? Inclusive por causa da instrução que foi dada durante 2000 anos, as pessoas não estão preparadas para saber que estou aqui de carne e osso. Entende? É muito difícil. Inclusive, Serginho, até hoje na televisão brasileira não teve uma vez a oportunidade, apesar de eu ter já falado muitas vezes, de eu poder responder até o fim, conclusivamente, que fim levou o meu corpo. Quando dizem, mas como? E a ressurreição não existe? Aí é a hora que quando eu começo a explicar, porque é uma coisa muito profunda, então não conclui, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, Serginho. Eu vou falar umas dezenas de palavras, se eles estão de acordo, e que, se a hora que tu sentir que queres interferir, tu és o comandante do programa, tu interfere. Tá bom, Henrique. Perfeito? Eu só queria deixar... É coisa, porque o povo está sofrendo muito. Os jovens estão também inquietos, não sabem para que lado seguir. Então, é uma maneira, se eu falar algumas palavras que meu pai mandou falar, pode ajudar eles a se despertarem para uma nova vida. Era só isso, não vou, digamos aqui, nesse instante, dar um sermão longo, apenas uma dezena de palavras, de acordo? Mas você vai começar, porque já está falando há um bom tempo. Não, mas eu vou falar do plano superior. Então, por favor. Do plano superior. Começando por invocar o meu Pai. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acércate de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me.
Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoar o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Ok. Bom, ligue já, pronto. Interrompendo. Pelo menos um pouco do meu regalo cuidado. Né? Garota, fala. Desde quando você julga ser Cristo e por quê? Em 1979, quando eu jejuava em Santiago do Chile, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, o Supremo Criador do Universo, revelou minha identidade. Agora, quando e como, por quê? Então, um detalhe, para responder as duas perguntas, né? O porquê, porque Ele considerou que chegou a hora de revelar que eu sou filho dele. Agora, quero deixar claro que até 1979, quando ele fez essa revelação em Santiago do Chile, eu havia percorrido quase todo o Brasil, falando ao povo, para os meios de comunicação, sem saber quem eu era. Então eu me apresentava como profeta, como enviado de Deus, como vidente, e só lá em Santiago do Chile é que me revelou minha identidade. E desde lá então percorri toda a América Latina, falando os povos em cada país, e de México fui então a Madrid, e lá para Lisboa, eu falei ao povo também na Praça do Rocio, e depois fui para a Inglaterra, França, etc. Percorri vários países, sempre falando ao povo que eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. E quero deixar bem claro que não quero que creiam que sou Cristo. Eu estou aqui me expondo para que cada um tire suas conclusões, cada cabeça uma sentença. E quero deixar ainda, esclarecendo a pergunta delas, já que eu vi que não estão, para esquentar a cabeça deles e fazer as perguntas. Daqui a pouco eles vão fazer muitas perguntas. Então eu quero saber, só dizer uma coisa, que muita gente tem dificuldade de saber, de ver que eu sou o Filho de Deus, porque desde criança escutaram dizer que o Cristo foi para o céu de carne e osso. Esse é o equívoco. Eu não fui de carne e osso para o céu. Eu fui em espírito para o meu Pai. Depois reencarnei, cumprindo o que eu disse quando me chamava Jesus, que eu ia reencarnar, que eu ia voltar de carne e osso. Está escrito, inclusive, nas Sagradas Escrituras, que eu disse que eu ia voltar a beber vinho com os meus discípulos. Isso é uma coisa mais longa, mas que eu quero deixar claro. Então, onde foi parar o meu corpo? Esta é a pergunta que me fazem recentemente. Ainda, tu disseste que eu posso falar em qualquer... O Ratinho me fez a pergunta, Ratinho, claro. E eu não pude concluir a resposta. Entende? Então agora, se for possível, explicarei que fim levou meu corpo, para que as pessoas possam, raciocinando, chegar à conclusão. Porque esse é o grande dogma, que é a pedra de tropeço da cristandade, que inclusive tem muitos cristãos que pensam que eu não vim por eles aqui, e que esperam um que vem de carne e osso do céu.
Mas conta, Henry. Sabe por que demora? As pessoas cortam? Porque antes de você fazer a resposta, você faz um preâmbulo. Preparação Pois é. para o Espírito compreender. Bom, mas só para concluir, então. Quando eu fui crucificado, houve Deus, depois, para que cessasse, vou resumir, tentar resumir desta vez, então, para que cessasse a sessão de ultraje que perdurava, mesmo depois da crucificação, que continuam apontando com o dedo, dizendo, olha lá, salvou todo mundo, mas não se salvou. Meu corpo está lá na sepultura. Então, o meu Pai, meu Senhor e meu Deus, propiciou que houvesse uma tempestade, como a Bíblia bem diz, as Escrituras Sagradas, e durante a tempestade, Ele mandou que os servos dele, os filhos dele, os emissários dele, recolhessem o meu corpo, envolvessem num outro lençol e me dessem uma sepultura anônima para que cessasse a sessão de ultraje que perdurava mesmo depois da crucificação. E daí onde que surgiu o sudário, que só sobrou lá o sudário. Agora, as pessoas, aí é o ponto principal, que sempre, não quero dizer com isso que os outros apresentadores não me deixaram concluir a pergunta, e sim que quando chega numa certa altura, eles já está satisfeito. Agora, se quiserem ainda fazer alguma pergunta em cima disso, podem fazer. Eu estou aqui para elucidar, para esclarecer qualquer dúvida. Agora, para completar esse assunto, ainda quero deixar claro que ninguém pode ir ao céu de carne e osso. Ninguém pode sobreviver lá. Isso está cientificamente provado, que no espaço cósmico, no espaço sideral, a temperatura confina a 273 graus negativos, além de não haver ar para respirar. Então ninguém pode ir de carne e osso para o céu. Além de que meu Pai, Senhor e Deus, meu Senhor e Deus, disse no tempo de Adão, que tu és pó, do pó te foste tomado, e ao pó retornarás. Eu que vos falo sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Henry. Pronto. Ok. Bom, a partir do próximo bloco, Henry, eu vou pedir para que você seja breve, porque tem tantas perguntas e as pessoas querem saber um pouco mais a seu respeito. Eu sei que você também quer falar e as pessoas também querem ouvir. Volta! Muito bem, seguindo aqui pelo SBT Programa Livre, hoje com o Henry Cristo. Vamos fazer as perguntas, quem mais? Tem, deixa eu desse lado aqui. Garota, fala. Qual foi o maior milagre que você já fez? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro, só o meu Pai, Senhor e Deus, faz milagre. Agora, pelas minhas mãos, Ele já fez paralítico andar, fez cego ver, mudo falar. Agora, sempre meu Pai, Senhor e Deus, nunca eu. Eu não faço nenhum milagre. O maior milagre que Ele fez também foi justamente me devolver meu corpo como ele era antes de ser crucificado. Aqui em São Paulo mesmo, em todo o Brasil, onde eu falei nas praças públicas, ele fez muitos milagres. Agora é claro que eu não vou carregar comigo as pessoas que eram paralíticas e andaram, coisa assim, porque cada um tem sua casa, seu lar, tem sua vida. Mas ele fez muitos milagres. Agora quero deixar também claro que não vinha ao mundo para fazer milagre, e sim para ensinar a lei de Deus, que ela propicia que hajam os milagres. Ok. Garota, fala. Eu quero fazer duas perguntas. Eu queria saber, porque o povo fala que o mundo vai acabar no ano 2000. Queria saber se isso é verdade e queria saber o que acontece depois que a gente morre. Daqui 1 ano e meio. Não, eu vou para primeiro uma pergunta, e faz lembrar, se eu esqueci a segunda, eu vou te perguntar. Bom, é o seguinte, que o dia e a hora, meus filhos, eu já respondi essa pergunta 2000 anos antes de ser crucificado, que o dia e a hora só meu Pai sabe, nem os anjos do céu sabem, e nem eu quero saber o dia e a hora, porque é muito desconfortável. Agora, que este mundo caótico vai se acabar? Sim, vai sim. E vai sobrar só os eleitos, aqueles que buscarem o caminho da lei. Agora, não, eu posso garantir que não é no ano 2000, se é isso que quero saber. Agora, que até no ano 2000 a humanidade estará preparada para o juízo, isso eu posso lhes garantir que está. Agora, é inevitável a hecatombe nuclear. Infelizmente, é inevitável. É bom que todos se preparem, busquem o caminho do Senhor, caminhem reto no caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é nenhuma igreja, nenhuma religião. O caminho do Senhor é tu orar a Ele no teu quarto, com a porta fechada, em oculto, como eu ensinei quando me chamaram Jesus, e está escrito em Mateus 6, versículo 6. Tu não és obrigado a ir, eu não te convido para vir na minha igreja, para vir aprender o caminho do Senhor. O caminho do Senhor tu conhece dentro da tua casa, dentro do teu quarto.
Exato. Lá tu deve aprender a orar o teu Pai, Senhor e Deus, a oração que mais adiante, se houver possibilidade, ensinarei o novo Pai Nosso. Já que pergunta? Para onde vai quando morre? Está mais calma agora, sabendo que não vai ser no ano 2000? Para onde vai quando morre, né? Ela pergunta para onde vai quando morre, né? O corpo físico vai ser devolvido para a Mãe Terra. A morte física é um encontro místico entre o filho com a mãe. E depois o espírito, se tu não pecou muito, se tu não fizesse muitas coisas erradas, então tu podes ir para o Pai descansar por um tempo. Agora, se tu pecaste muito, os teus pecados pesam sobre teu corpo espiritual, teu corpo sutil, e tu te transformas numa alma penada, como tem muitos por aí que ficam usando os outros de mula, né? Incorporando nos outros, né? Agora, se tu ficar com o Pai Celeste dentro da lei, quando desencarnar, tu vais direto para o Pai Celeste, descansar um pouco para depois reencarnar. Depois uma outra mulher vai ficar grávida e tu vai reencarnar para cumprir uma outra etapa de tua existência terrenal. Ok. Aqui tem alguém que queira falar? Aqui, garota, fala. Você disse que essa revelação veio em Santiago, né? Santiago, como foi? Bem, agora aí é a hora que chega aquela parte dele, que ele disse que é complicado, mas vou responder. Afinal de contas, né? É uma pergunta muito chocante, né? Eu estava em Santiago do Chile quando fui jejuar, convidado por uns esoteristas, me cederam um lugar, uma casa distante de Santiago, e fui jejuar. Uma casa de pedra que eles haviam construído, diz eles, que esperavam por mim, diz eles, tá? E que meses antes receberam um aviso, diz eles, do céu, que eu vinha. Essa mulher que era dona dessa casa, era uma senhora já de idade, Berta Segura Sanchez é o nome dela, uma professora de filosofia aposentada, que liderava um grupo pequenino, um minúsculo grupo de esoteristas. Então eu fui jejuar nessa casa, na ocasião que eu fui lá, eu já tinha sido advertido várias vezes que eu ia jejuar. E daí quando fui jejuar, por causa da minha ignorância até então, porque eu ignorava até quem sou, ignorava o significado do jejum, como é que se procede. Quando eu estava numa certa altura do jejum, eu ouvi a voz imperativa que sempre fala dentro da minha cabeça, que me dava ordem, inclusive a mesma voz que disse que eu tinha que jejuar, que depois fiquei sabendo que é a voz do meu pai. E daí, quando eu estava jejuando, eu recebi essa ordem: levanta-te. Eu estava deitado numa cama, levanta-te. Eu levantei-me e, como não estava prevenido, eu não sabia que quando você vai jejuar tem que tomar água, pensei que podia ficar assim, já estava em vias de chegar a um processo de inanição. Então essa voz poderosa que sempre me comandou desde o nascimento disse: levanta-te. Eu levantei-me de supetão e meus braços não me ampararam. Bota um pouco mais para cá isso aqui. Meus braços não me ampararam, entenderam? Meus braços não me ampararam quando eu caí, porque eu não me sustentei em pé, né? E daí então eu caí e meus braços não me ampararam. Pode ver a cicatriz que tem até hoje aqui no meu nariz, dá para ver aqui? Dá ou não dá? Quando eu estava caindo, dá para ver? Quem vê de perto? Vem aqui ver de perto. Não precisa ver, olha ali, ó, Henry, ali, ó, você ali, ó, seu nariz ali. Pois é. Tá vendo ali, Então né? ali, então, aí, quando eu caí, estava lá estendido no chão, sem forças para me levantar, eu ouvi mais uma vez aquela voz, dessa vez mais poderosa, dizendo: o sangue é necessário. Eu estava sangrando muito. As dores são necessárias, ele disse. O sangue é o mesmo que derramaste na cruz. As dores são necessárias para que quando chegar a hora da tua reprovação, quando estiveres no cume da reprovação, quando estiverem te odiando, te perseguindo, te blasfemando, te caluniando, tu te lembras dessas dores, deste momento, e terás força, encontrarás nas dores força para resistir às agruras, disse ele, da reprovação. Eu que te falo, teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou teu Senhor e Deus, o Criador Supremo, único ser incriado, teu Pai e Pai de todos, disse. Então vais ser odiado, vais caminhar sobre a terra, vais pagar para comer e não te deixarão comer, ele disse. Vais pagar para dormir e não te deixarão dormir, ele disse. Tudo por causa da ignorância, pelo que ensinaram o povo errado na terra, ensinaram para o povo que o meu filho é um bonequinho.
que está para sempre pregado na cruz. Então, daí para frente, eu caminhei de país em país, me vestiu com a túnica. Minha primeira túnica foi lá em Santiago do Chile, feita por esta filósofa, Berta Segura Sánchez. Meu primeiro manto, ela inspirada por Deus me deu. E eu, pela primeira vez, comecei a caminhar sobre a terra com uma sandália, tá? E não foi fácil, podem ter certeza. Visitei assim toda a América Latina, 27 países, e onde apontavam com o dedo e debochavam de mim nos aeroportos, nas rodoviárias, nas estações de trem. Olha como é que pode, Cristo aí na terra, como é que pode? E outros, cada um me ofendia de maneira diferente e eu era obrigado a seguir adiante. Em cada país eu tinha que falar nas praças públicas e até que encontrava os filhos de Deus que me facilitavam a minha ida de um país para o outro. Espero que tenha sido bem, mas é cumprido, mas não tem outra solução. Não tem outra Sérgio. solução. Não tem, para ser bem claro, para não dizerem, não me acusarem que eu tenho jogo de cintura, a única solução é ser explícito. Você pode ser sucinto, Henry. Não num caso como esse, né? Porque os detalhes, qualquer detalhe que fugir, Presta a máquina. transforma-se em dúvida. Tira um pouquinho. Vai lá perto dele, porque senão você não sai nenhuma foto, né? Posso tirar uma foto dela junto com você? Bora. Vai lá. Aí. Fica mais juntinho do Henry. Um pouquinho mais para cá, por favor. Ah, ele entendi. Muito bem. Bom. Fala, garoto. Eu queria saber o que ele Serginho. acha das pessoas que não acreditam nele. Só um minutinho, uma coisa. Serginho, uma coisa, ela me falou uma coisa aqui importante. Já vou te responder, filha. É que cada vez que vem na televisão, eu só penso nas coisas espirituais. Eu só penso nas coisas espirituais, né? Agora, elas são responsáveis pelo MEPIC, Movimento Eclético Pro Henrique, que se explica. Então, eles queriam, porque as pessoas querem saber, outras pessoas que estão em casa. Mas hoje você veio aqui para monologar, não é? Não veio para dialogar. Pela primeira vez você veio aqui, outra vez você veio, ouviu, respondia. Hoje só você fala falou tu, agora fala e as tu. pessoas não Sabe o que conseguem é, perguntar. Serginho? Que muitas pessoas nos perguntam, mas e o endereço dele? Não sabemos onde ele está, sobre a história Mas ele não dele. está em todo lugar? Sim, ele está em todo, espiritualmente, mas fisicamente não. Fisicamente não. Onde então, que é? o que a gente queria? Que as pessoas que têm interesse em conhecer a história do Henry, toda a história dele, por que ele diz que é Cristo, jejum, tudo. Tem um livro de fotos, com dezenas de fotos, onde mostra o Henry fazendo a Revolução em Belém do Pará, toda a história dos desfiles em Curitiba. E esse aqui é todo completo só com a história escrita. Assim não precisa julgar. Vai conhecer. Depois tem um detalhe também. Como ele falou do sudário, o Henry ele é o sudário ambulante. Se forem investigar bem, vão ver que ele é um sudário ambulante. Henry. A garota perguntou, o que é que você acha das pessoas que não acreditam em você? Qual é a pessoa que fez a pergunta? Levanta a mão quem fez a pergunta aí, a garota. Quando as pessoas que não acreditam em mim, eu considero elas pessoas desinformadas, pessoas que precisam ainda conhecer a verdade, porque até uma das coisas que impedem uma pessoa de crer no que eu falo, porque em mim, que eu sou Cristo, não preciso que ninguém creia. Agora, o que eu falo é a verdade, uma das coisas que impede elas de saber quem eu sou, porque até recentemente e até agora ainda sou muito boicotado. Esse aqui é um programa livre, que já é a segunda vez que me convidou e me mostrou para o povo brasileiro, mas desde 79 para cá, fazem muito tempo que eu estou sendo ocultado pelos meios de comunicação. Então o povo não pode, de repente, só quem é boca de presépio, porque de repente vem alguém, ele é o Cristo. Não, tem que me questionar através das palavras. Eu disse que pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Então as pessoas me questionam, e eu vou respondendo. E quem é inteligente raciocina, quem não tem cadeado no raciocínio, vai chegar na conclusão dentro de uma assimilação, é óbvio, porque o óbvio é ululante e não carece de explicação. Portanto, estamos aí. Tá bom. Agora, as pessoas que acreditavam no Jesus há 2000 anos atrás, elas tinham não só provas a partir do verbo, da voz, não é? Jesus veio à Terra e fez vários milagres. Talvez isso fosse necessário e talvez seja agora mais necessário. Excelente oportunidade que tu acabas de me dar.
vai para fazer mostrar aí as provas. Daqui. Ah, faz um agora. As fotos dos jornais franceses que não tinham por que mentir. Mas por que só na França? Um momentinho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, um momentinho. Bota aí, porque como é que mas fotos Não, era peraí, foto. mostra lá. Hoje peraí. a gente Agora- tem vídeo. Agora, sendo você um comunicólogo, olha aí, a mulher tá dando os primeiros passos, olha aí. Ah, mas é uma Tá foto. tudo- Mas não interessa, os jornais franceses iam inventar uma história desta? Aí, ia. Bom, próximo bloco a gente fala sobre esses milagres. Volta! Seguindo aqui pelo SBT Programa Livre, hoje com o INRI. Vamos lá para as perguntas. Fala, garoto. Não precisa ter um microfone na mão. Tem um microfone por aí, inclusive. Jesus, quando veio à Terra, há 2000 anos atrás, ele era muito humilde. O senhor, para colocar suas palavras, tem que fazer muito voos para ir para vários países. O senhor falou no início que o senhor foi num hotel de 5 estrelas no Rio. Para isso existe um custo. São dízimos que o senhor recebe dos seus discípulos? Em primeiro lugar, na minha igreja, a minha igreja é a única casa de oração onde ninguém precisa trazer dinheiro, lá não corre sacola, não se chantageia o dízimo, em primeiro lugar. Segundo lugar, o interlocutor aí, o inquiridor, mesmo escutou eu dizer que ele já se esqueceu que eu disse que a companhia aérea que me obrigou a esperar naquele hotel porque o avião estava com defeito. Todos são testemunhas aqui. E aqui em São Paulo Aqui em São Paulo estou hospedado sob os auspícios do Sistema Brasileiro de Televisão, do SBT, que é quem me convidou. Tá num bom hotel? Estou bem hospedado. Eu não gosto de viver em hotel. Eu vivi muitos anos, mais de 20 anos em hotel. Eu gosto de morar no meio do mato, na montanha. Eu vivo, quando eu posso, dentro de um motorcado, uma casa construída em cima de um ônibus. Eu estou aqui por força das circunstâncias. E o SBT, com muita elegância, muita atenção, me trouxe até aqui. Eu sou um convidado que aceito o convite. É só isto. Ok. Lá em cima, garota, fala. Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Queria saber se o senhor pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. O início da pergunta, o início da pergunta. Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Esse já faz parte da desinformação que inculcaram na cabeça do povo. Calma, Jesus. Peraí. Vocês não aprenderam? Tá bom. Vocês não aprenderam ainda que deve se dar. Vocês ainda não aprenderam que se deve dar o direito de resposta, ainda não aprenderam. Em vossas casas nunca deve se dar o direito de resposta. A educação boa indica que eu sou educador há muitos anos. A educação boa indica que deve se respeitar, assim como eu respeito quando faz a pergunta. Então quero deixar bem claro que é um equívoco, sim, uma desinformação dizer que eu, quando me chamava Jesus, era onipresente. Nunca fui e nunca serei. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é eterno. Ele é o único ser incriado, é o único ser digno de adoração e veneração. Eu sou o filho dele. Então eu tenho meu corpo físico. Nesse instante eu estou aqui no SBT. Nem que alguém me procurar lá em Curitiba, na sede da minha igreja, não pode me encontrar. Então quero deixar bem claro, a jovem que fez a pergunta não tem culpa de que desinformaram ela, dizendo que Jesus é onipresente. Isso é impossível fisicamente. Onipresente é só meu Pai, que é o Criador do universo. Agora, seus discípulos, vocês podem namorar, ter uma vida normal, ou tem que seguir votos de castidade, seguir regras que a gente desconhece? Por sermos discípulos, a gente tem que seguir determinadas regras disciplinares, né?
porque de acordo que a gente faz um juramento, ao entrar na igreja não é fácil alguém conseguir uma túnica. Ninguém pode pensar que o INRI está aliciando pessoas, porque é muito difícil uma pessoa colocar uma túnica. E para sustentar também é muito difícil. Então a gente faz um juramento, tá, por livre e espontânea vontade, e a partir disso a gente passa a viver, né, a gente faz um voto de castidade, sim, porque passamos a viver unicamente para servir a Deus. Então, e vivemos dentro da disciplina, né, que é de acordo com aquilo que o INRI nos ensina. Ok, obrigado. Aqui, garoto, fala. Eu gostaria de saber o seguinte: se ele é filho do Criador, ele não sabe dizer para onde a gente vai, quando o mundo vai acabar, qual é a missão dele aqui na Terra? Só que ele fez várias perguntas, vou pela primeira. Quando o mundo vai acabar, já expliquei que o dia e a hora. Quando é que está o interlocutor? Ah, tá. O dia e a hora só o Senhor sabe, já expliquei essa parte. Qual eram as outras perguntas que ele fez mesmo? Repita, por favor. Uma, por favor. Se ele não sabe para onde a gente vai, nem quando o mundo vai acabar, qual é a sua missão aqui na Terra? Não, eu sei para onde se vai. Opa, só que eu respondi a primeira pergunta, expliquei que só meu pai sabe, que não pode, eu não posso dizer amanhã. Inclusive essas pessoas que ficam dizendo que o mundo vai acabar tal dia, elas querem terrorizar-vos. Eu não tenho a mínima intenção de praticar. Você falou que o mundo vai acabar no holocausto nuclear. Ele vai, mas não posso dizer o dia porque jamais mentirei. Jamais. Agora, quanto à outra pergunta que ele fez, qual era mesmo? Qual é a sua missão aqui? A minha missão é justamente ensinar o povo de Deus, a lei de Deus, fazer o povo voltar para o caminho da lei, fazer o povo se conscientizar dentro da lei de que podem evitar ser vítima da hecatombe nuclear. Justamente essa é a minha missão, mas é muito difícil. Agora, é muito difícil porque o ser humano não está com vontade de conhecer a lei. Nós estamos vivendo num planeta sodomista e gomorrento. O mundo está transformado numa Sodoma e Gomorra. E é difícil falar de Deus quando tem os meios de comunicação, a maior parte, tudo assim, voltado para a iniquidade. Então é muito difícil. Mas mesmo assim, nem que fosse eu a única voz, eu, como não tenho livre-arbítrio, prosseguirei inexorável a minha missão, cumprir a minha missão que meu pai me deu. A minha missão é essa parte principal. E depois que o mundo se acabar, então chegou a hora do julgamento. Conforme está nas Escrituras, claro que eu viria a ser o juiz que veio para julgar. Ok. Agora, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, sabia de seu destino, não é? Qual é o seu destino? O meu destino? Assim, você vai viver até quantos anos, né? Com esse corpo? E o que vai acontecer com você? E a sua missão vai estar cumprida quando... Só quando eu terminei de cumprir minha missão, eu não quero viver aqui na Terra nenhum segundo. Mas quantos anos mais você vai viver? Só para cumprir a vontade do meu pai. Nem um segundo não quero viver. Só para ele vivo. Então, quando chegar a hora que eu cumprir minha missão, sei até como vou desencarnar, já que faz essa pergunta, desta vez não há quem possa, ninguém vai ter poder para me crucificar, apesar que já tentaram. Então, nesse século, quando cumprir minha missão, eu vou dormir o sono dos justos. Ou seja, quando vai ser isso? Ah, meu filhinho, o dia e a hora de novo é ele que sabe. Eu já disse quando eu terminei de cumprir a minha missão. As processos humanas sempre vão me vaiar quando eu falo das coisas do meu pai, mas não tem importância. Nem quando eu me chamava Jesus, eu não conseguia agradar a todos. Nem quando me chamava Jesus. É normal isto, que quando eu falo as coisas do meu pai, as processos humanas se manifestam contra. Isso é uma questão natural. O mundo é assim, sempre foi e sempre será. Não tem ilusão nenhuma, não tem ilusão de que alguém vai compreender o que eu falo, porque as coisas de Deus são muito difíceis e os mistérios de Deus são insondáveis. Ok. Aqui, fala, Gano. No passado, ele teve seus milagres, né? Então, no passado, ele multiplicou o peixe e o pão para os seus apóstolos. Eu queria que para nós, ele multiplicasse o copo d'água para todos nós aqui. Eu vou, quantas vezes
eu só vou responder quando houver silêncio. Vou responder para a câmera quando houver silêncio. Quantas vezes o meu pai me ordenar que eu faça um milagre, eu obedecerei. Ou seja, quantas vezes ele usar as minhas mãos para fazer um milagre, eu o farei, porque ele é o Senhor, meu Senhor e Senhor do universo. Mas jamais obedecerei qualquer espevô, jamais obedecerei a quem quer que seja, em qualquer circunstância, porque eu só obedeço ao meu pai. Essa pergunta já me fez uma vez numa delegacia de polícia em Rio de Janeiro, um delegado. Ele disse para mim assim, ele pegou e disse assim, ó, eu estava sendo interrogado por outro delegado, e depois disse assim, se tu és Cristo, pega, me faz esse copo de água virar vinho. Eu peguei e respondi para ele, eu não quero beber vinho, mas eu quero. Eu disse, pois eu vou só fazer ele virar vinho quando meu pai mandar, e não quando qualquer imbecil mandar, eu disse para ele. É a verdade, eu não obedeço a ninguém. Olha aí as procelas humanas de novo. Olha a educação, né? Olha a educação. Desse lado aqui, que foi pouco. Fala, garoto. Então, se você fala que o seu pai ordena as coisas pra você, quando que você, se você já teve algum contato com seu pai, ou se você sempre conversa com seu pai, tem suas horas para conversar? Se você já viu a imagem. Tem hora certa? Sim. Eu vi meu pai, não muitas vezes, mas vi algumas vezes. Eu vi ele em mim, no meu corpo, quando ele me deu algumas ordens muito imperativas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo da vez que eu vi meu pai e escutei ele falar com veemência. Quando eu fui expulso da Inglaterra por motivos religiosos, por litígio religioso, então cheguei em Paris e não tinha dinheiro, não tinha recurso para comprar sequer um pão. Então eu cheguei na gare de Montparnasse, em Paris, e tinha vários mendigos lá, em resposta à pergunta do jovem, tinha vários mendigos lá com um cartaz escrito nas costas, por que pediam esmola. E daí meu pai, meu Senhor e meu Deus, disse, olha, tá vendo? Ele disse, eles podem pedir esmola, ele disse. Eles podem pedir alguma coisa de alguém. Agora, tu jamais poderás pedir qualquer coisa de quem quer que seja, ele disse. Porque tua condição representativa não permite, ele disse. Quando tu não tens o que comer nem aonde dormir, tu vais jejuar. Aí fui jejuar na floresta de Rambouillet, onde pela primeira vez ele me deu, depois de jejuar, o dom de falar a língua. As primeiras palavras que eu disse na França foi avec ma main, mon père, guérit les malades, eu disse. E daí, que quer dizer, com as minhas mãos, meu pai cura os enfermos. E por isso tem as fotos aí que viram nos jornais da época, paralíticos que andaram e tudo, daí os franceses me deram de comer. Vivi o tempo de uma gestação na França, então, até voltar ao Brasil. Isso foi em 1981. Falei ao povo no Arco do Triunfo, falei convidado pelo governo francês na mais importante universidade da França. Então, quer dizer, aí eu fui visto. E a França foi o primeiro país do mundo que disse num domingo de noite, às 8 horas da noite, na televisão Antena 2, Cristo revenu sur la terre, sem deboche, sem gozação. Não, ok. Falou sério. Isso aconteceu na França. Agora, Henri... um exemplo, né? Não, tá bom. Já que ele perguntou. Tá bom, é que o nosso tempo acabou. Eu sei. Você sabe como é que a televisão é? As pessoas tinham mais coisas a perguntar, Serginho, mas os monólogos do Henri são longos. Esse teu programa devia de durar umas 4 horas. Tomara, aí. Isso foi bem, sim, muito bom. Porque quando a gente começa, Serginho, porque quando a gente começa a falar, terminou. E os monólogos, no meu caso, não são monólogos, e sim são formas verbais que o Senhor Deus deu, meu Pai, de explicitar a minha condição, que é singular e considerada até por muitos atípica. Agora, Henri, pedir ao Senhor uma bênção? Só para a gente terminar, eu queria saber de você, se você acha, com esse pouco tempo, mas com as palavras que você disse, que a maioria das pessoas aqui hoje estão acreditando em você ou não? Não. Não, você acha que não? Nem a minoria. Você acha que alguém
Posso fazer uma pesquisa aqui? Aqui dentro do estúdio, No se estúdio. tiver aqui dentro do estúdio 10 pessoas que entenderam o que eu falei, é muito. Porque Então, primeiro- eu, em verdade, vos digo, muitos me olham, mas poucos podem me ver. Não é assim, não. Pode fazer a pesquisa à vontade. Por favor. Não passa Quem aqui levantando a mão não acredita ainda no que Henry diz? Isso. Agora, as pessoas que acreditam, gostaria que levantem a mão. Olha, que tem um garoto ali. Olha lá, 2, olha lá, 3, os 4, filhos de Deus. 5, 6, 7, 8, 9, Os que têm 10 olhos para pessoas, 12 pessoas. Conforme até eu superou. disse, os que têm olhos para ver, meu filho, vê que eu contei eles. Pois é, acreditaram. E Tá os que certo. têm olhos para ver, filho, eu disse, aqueles que tiverem olhos para ver, verão. E os que tiverem ouvidos para ouvir, ouvirão e me reconhecerão pela minha voz, eu disse. Que é diferente da voz de qualquer brasileiro, porque eu tenho a mesma voz, este é o milagre que Deus fez, a mesma voz que eu tinha antes de ser crucificado. Henry, pedir ao senhor muito Ortiz? obrigado pela vinda mais uma vez aqui. Posso pedir uma Obrigado a vocês pela presença. Tchau! Bora lá, internet acessar. Sábado de manhã, em ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar. Através da web, todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber? Henri vai te responder.